Em nosso estudo de hoje, a lição 66 do livro Seara dos Médios tem por título Obsessão e Evangelho. Há quem diga que o Espiritismo cria obsessões na atualidade do mundo, respondamos com os próprios evangelhos. Nos versículos 33 a 35 do capítulo 4, no Evangelho de Lucas, assinalamos um homem que se achava no santuário possuído por um espírito infeliz a gritar para Jesus, tão logo lhe marcou a presença: que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que sofreu assédio. Temos aí a obsessão direta. Nos versículos 2 a 13 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhava a um animal feroz refugiado nos sepulcros. Temos aí a obsessão seguida de possessão e vampirismo. Nos versículos 32 e 33 do capítulo 9, no Evangelho de Mateus, lemos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação, e afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. Temos aí a obsessão complexa, atingindo alma e corpo. No versículo 2 do capítulo 13, no Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia da negação do apostolado. Temos aí a obsessão indireta em que a vítima padece influência alvitante sem perder a própria responsabilidade. Nos versículos 5 a 7 do capítulo 8, no Ato dos Apóstolos, informamos de que Filipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem de pronto com o simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Temos aí a obsessão coletiva gerando moléstias fantasmas. E de ponta a ponta vemos que o Novo Testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Não nos detenhamos diante dos críticos contumazes. Estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. A gente percebe alguns companheiros que são muito apegados à discussão do texto da Bíblia, ao estudo do texto e à discussão teórica em torno dos textos. A gente vê uma preocupação, às vezes, com esses conceitos novos que foram trazidos pela doutrina espírita. Um conceito, e a gente já teve a oportunidade de falar em outros vídeos, médium. A palavra médium é uma palavra supernova. Ela tem pouco mais de 160 anos. Ela surgiu quando foi lançado o livro dos Espíritos em 1857. É uma palavra que absolutamente não existia quando nenhum dos textos dos livros bíblicos foram escritos. Então, se vocês pegarem qualquer texto bíblico e encontrarem a palavra médium, ela foi simplesmente alterada. Alguém, na hora de fazer uma nova edição, trocou de maneira pejorativa, como a gente consegue até comprovar, e eu aconselho a leitura de um livro do Sr. Severino Celestino, um cearense que fez um estudo muito profundo de exegese, né, de estudo do pegar o texto bíblico no original, seja no hebraico, no aramaico, e fazer a tradução. Né? Esse livro ele vem tratar muito bem disso. Usou no termo de maneira pejorativa, substituindo por palavra necromante, cartomante, adivinhos, em momentos em que Jesus, ou em momentos até que no Velho Testamento, alguma personalidade estava ali criticando e condenando essas pessoas que fazem uso da mediunidade de maneira interesseira, querendo ganhar dinheiro, traga o amor em 3 dias, essas coisas que a gente vê aí até alguns dias de hoje. Eu, por exemplo, morador daqui do Rio de Janeiro, se eu for aqui na estação de trem, eu vou encontrar escrito na parede: traga o amor em 3 dias, resolva o problema. Tem até hoje esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é condenado não só pela Bíblia, como também pelo Espiritismo. Porém, você vai encontrar algumas pessoas que pegaram, vão trocar a palavra cartomante pela palavra médium. E a mesma coisa, a palavra obsessão. Há quem diga assim, não, mas em momento nenhum você vai ouvir a palavra obsessão nas escrituras. Não vai encontrar. Porque realmente, para efeito de estudo da ciência espírita,
Foi trazido um tema, obsessão. Por quê? Porque o que é obsediar? Obsediar é você querer submeter a pessoa ao seu julgo, ao seu ponto de vista, né? E a força, submeter à força. Isso aqui é obsessão. E, para efeito didático, Allan Kardec ele trouxe 3 tipos de obsessão apenas. Outra coisa que a gente vai, sob o ponto de vista teórico, para aqueles que querem estudar o tema. Allan Kardec somente falou de obsessão simples, de subjugação e de fascinação. Aí alguns estudiosos da Revista Espírita, que foi fundada pelo próprio Allan Kardec em 1858, e que a gente tem hoje à nossa disposição aí, tanto online como impresso também, todas as matérias que compuseram a Revista Espírita de 1858 até 1869, quando Allan Kardec desencarnou. Aí tem gente que... o Allan Kardec na Revista Espírita aumentou esse rol, gente. Vamos lá, se ele tivesse aumentado esse rol, ele teria lançado nas edições seguintes do Livro dos Médiuns. A gente sempre vai falar sobre isso. Vamos lembrar aqui uma coisa, né? O Livro dos Espíritos, quando saiu a primeira edição, tinha 501 perguntas apenas. Depois que chegou a edição final em 1860, com 1019 perguntas, como tem hoje. Então, se Allan Kardec, ainda 3 anos depois, tinha preocupação de atualizar o Livro dos Espíritos, por que ele não teria atualizando o Livro dos Médiuns também? Então, para efeito didático, criou-se esses 3 termos. A obsessão, mas vamos classificar a obsessão simples, fascinação e subjugação. Vamos estudar. A gente sabe do comentário que foi feito depois sobre subjugação, né? Subjugação achava que possessão, tem casos que podem virar possessão sim. Então, a subjugação pode ser classificada em subjugação moral e subjugação física. Aí a física é que entra a possessão. E é até descrito por alguns escritores espíritas, como Manuel Filomeno de Miranda, pelo menos, né, o que vem mais assim de maneira mais flagrante. Vários escreveram, mas ele escreve de maneira bem detalhista. Ele fala o seguinte, ele fala que quando acontece esse tipo de subjugação física, ele fala assim, o espírito que é o dono do corpo, por exemplo, eu, não me desligo, porque se eu me desligar é morte. Mas eu fico acuado com muito medo e algum espírito me dominando e fazendo o que quer com o meu corpo, tomando as rédeas, inclusive, do meu corpo. A gente vai fazer um estudo profundo sobre isso e vai descobrir. Para esse espírito conseguir fazer isso comigo, é porque eu, dentro da lei de causa e efeito, fiz esse espírito sofrer muito no passado também. Impus a ele condições bem complicadas também de sofrimento, também, até, inclusive através de crimes. Por isso é que, de maneira educativa, o Pai permite que esse tipo de coisa aconteça com a gente. E em nossos trabalhos de desobsessão, a gente simplesmente chama esse espírito que está se vingando e fala, meu irmão, você não precisa se vingar, porque querendo ou não querendo, ele vai resgatar tudo que ele fez. Não precisa ser você a sujar sua mão e criar sofrimentos para o futuro. Fica do nosso lado que você vai observar que quando Jesus falava assim, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça porque serão saciados, você vai ver o que vai acontecer com ele. Não precisa ser você, não. E chama o espírito que está obsediando para que ele não se comprometa mais. Eu sempre gosto de trazer como exemplo, no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, depois do nosso Lá vem Os Mensageiros, e no livro Os Mensageiros tem a história de um médico que estava sofrendo uma obsessão profunda no plano espiritual de pacientes que não eram os pacientes dele. E o André Luiz pergunta, mas cadê os que foram a vítima dele? Já perdoaram, foram embora, e por que ele está sofrendo desse jeito? Porque ele não está com a consciência tranquila. Então aqueles ali que foram vítimas de outros médicos imprudentes, negligentes, agora está se vingando em cima dele também. Então não precisa ser você a buscar a vingança através desse processo. Mas a nossa consciência, quando não está tranquila, abre esse campo enorme para esses casos de obsessão. E Emmanuel foi bastante feliz aqui para a gente, já deixando como exemplo, para aqueles que quiserem estudar a Bíblia, quando for falar de obsessão, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5 casos, descrevendo versículo e capítulo do Evangelho, para que a gente estude. Um no Atos dos Apóstolos, 4 nos Evangelhos e 1 no Atos dos Apóstolos, para a gente estudar e entender esse tema, em que a gente termina com essa frase aqui, ó, não nos detenhamos
diante dos críticos contumazes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.